Vamos falar sobre Frankenstein. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a este canal. Antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, deixe o seu like. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Fiquem por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Frankenstein. Gente, li até que enfim, né? Quem me acompanha sabe que esse livro... Tô com ele faz 4 meses, 5 meses, não importa. Frankenstein, da Mary Shelley. Comecei a ler esse livro em outubro, parei na metade, não senti necessidade de voltar, porque estava para mim aqui muito fresca a história. Continuei da onde eu tinha parado. Esse livro, ele é dividido mais ou menos assim, em 3 partes. Não está escrito que é dividido em 3 partes. Ele é uma divisão que você percebe como leitor. Ele começa com um narrador. Na verdade, sim, é dividido mais ou menos em 4 partes, mas vamos contar as 3 só. Acho que é mais fácil de entender. Ele começa com um narrador que é o capitão Robert Walton, que não tem nada a ver com Frankenstein até então. Ele é um homem que está fazendo uma expedição ao Ártico e ele escreve a sua irmã sobre um misterioso desconhecido que encontrou desamparado e resgatou do gelo, Victor Frankenstein. Victor Frankenstein revela ao Walton toda a sua história da sua vida. Uma infância feliz, uma obsessão pouco saudável pela alquimia e biologia, seu noivado com Elizabeth, sua prima, e a criação dele. Então, o Frankenstein, este livro, aqui no meu não tá com este nome, mas aqui dentro tá escrito. Não tá aqui na capa, não tem o outro nome, mas dentro ele tá escrito aqui que ele é Frankenstein, o nome do livro, ou o Prometeu Moderno. Porque o Prometeu criou o homem na mitologia. E o Victor Frankenstein criou o monstro Frankenstein. Então, o Victor Frankenstein seria o Prometeu moderno. A diferença é que no mito do Prometeu, o Prometeu cuida dos seres humanos. Ele criou os homens, não as mulheres, só os homens, e ele cuida dos homens. Ele rouba o fogo dos deuses para os homens. E ele é castigado. E ele é castigado de uma forma muito cruel. Ele é preso e uma águia vai comer o fígado dele pela eternidade. Então ele vai sempre, apesar de ele ser um deus, ele se regenera, então ele se regenera, mas a águia volta para comer, a águia come durante o dia, de noite ele se regenera, ela dá descanso para ele de noite, enquanto ele vai se regenerando, no outro dia aquilo acontece de novo. Então a dor e o sofrimento do Prometeu é eterno. Então eu acho que o Victor Frankenstein, acho que a Mary Shelley, ela deu esse segundo nome para a obra dela, de Prometeu moderno, porque o Victor Frankenstein vai ter um sofrimento. Mas é um pouco diferente do Prometeu, eu não concordo com ela. Quem sou eu? Não sou nenhuma
crítica literária para concordar ou não com o que ela escolheu para o nome do livro dela. Mas acho que essa analogia aí que ela mesma deu, né, do Prometeu moderno, é um pouco fora da mitologia. Mas enfim, vamos lá para a história. Quem conta pra gente, o narrador, é o Sr. Walton. É o Walton o nome dele? O Walton. É o capitão. E ele tá no barco dele, no navio dele, indo pro Ártico, e ele vê uma grande criatura passando num trenó, que ele não consegue nem identificar, é um ser humano, mas com proporções meio grandes demais pro normal ali da época. E depois, logo depois, ele vê o Victor também passando no trenó e sofrendo um acidente. E aí ele resgata o Victor e resolve cuidar dele. E ele, no começo, nas primeiras cartas que ele manda para a irmã, ele fala que ele precisa de um amigo, que os outros marinheiros que estão com ele até que são gente boa, mas não são assim um amigo, pessoas inteligentes que dá pra gente conversar. E aí ele começa a conversar com o Victor Frankenstein, e o Victor conta para ele toda a vida dele, e ele é uma pessoa muito educada, ele é uma pessoa muito culta. Então ele fala: nossa, agora achei o meu amigo, é esse. Só que e aí ele conta como que ele criou a criatura. Só que ele não entra em detalhes, tá? Ele conta sobre a infância dele feliz, ele conta sobre o noivado dele com a Elizabeth, ele conta e aí a história é super complexa, porque a Elizabeth foi criada pela família dele, e a família dele também criou os pais dele tiveram ele, mais 2 filhos, então são 3 homens, adotaram, mas tratam como prima a Elizabeth, e adotaram, mas tratam como empregada, que na verdade não foi adotada exatamente como a gente conhece de adoção, é uma menina que tem a família, mas foi criada na casa deles, e é tratada como empregada, a Justine. E aí, num determinado momento, as pessoas ali ficam doentes e a mãe fica muito doente, e aí a mãe morre, e ele quer estudar. Ele é louco pela ciência, ele já está estudando ali conforme dá, ele mora em Genebra, então conforme dá para ele estudar ali no lugar que ele vive, ele está aprendendo o que dá. Mas ele quer ir para uma faculdade, que não dá para entender exatamente como ela é, mas é uma faculdade, uma universidade. E aí ele vai, depois que a mãe morre e tudo, ele vai e ele aprende muito a ciência. Ele é obcecado pela ciência, pela biologia, e ele aprende, até no outro vídeo que eu falei assim, gente, pra mim foi muito irritante, assim, ficar sabendo de todas as coisas que ele faz, justamente porque eu estudei química, né? Mas aí, se vocês tiverem interesse, assistam o outro vídeo. Mas ele é super obcecado pela ciência e ele quer criar vida. Mas não fala em momento nenhum, que eu acho que é para mim, é a maior falha do livro, se eu posso apontar alguma, é que não fala qual é o objetivo dele de criar vida. Quer criar vida pra quê? Tenha um filho, então, que você vai criar vida. Né? Então, assim, pra que ele quer fazer um ser humano? Não existe esse objetivo no livro. E ele vai no cemitério,
ele conta que ele pega partes humanas e que ele escolhe as melhores partes, as melhores feições, as melhores, que grandes assim, um tronco bem grande que era para poder trabalhar bem. Ela não descreve com detalhes como foi feito e nem como que ele conseguiu dar essa fagulha de vida nova. E nada disso, algumas pessoas falam que foi eletricidade, nos filmes, né? O filme do Frankenstein, 100 anos atrás, quase. Esse livro tem 200 anos, o filme tem 100 anos. Fala que foi eletricidade, mas no livro não fala que foi isso. Simplesmente a criatura abre os olhos, tem uma vida nova, respira, tá tudo lá funcionando e ele é muito feio. A gente pode imaginar que é realmente feio, porque a gente sabe que qualquer coisa morta não é bonito mesmo, realmente, não é uma aparência agradável. E aí, ele se levanta e o Victor, quando ele vê aquela criatura abrindo os olhos, ele fica apavorado com aquilo. E ele simplesmente corre para o quarto dele e se esconde. Então, para mim, eu acho que começa assim, o começo do livro é muito... apesar de ter algumas descrições que são muito longas, mas é uma coisa que era da escrita da época. Qualquer livro que a gente for ler dessa época, a gente vai ter essas descrições longas, descrições da natureza, tá nevando, tá? E como que é a neve, tá chovendo e como que é a chuva, tá? Tudo isso pode às vezes ser um pouco enfadonho, mas não é este o problema para mim, porque eu leio livros dessa fase aí do romantismo tranquilamente. Para mim, o problema é ele olhou para a criatura e saiu correndo de medo. A criatura que ele fez, a criatura que ele pôs ao mundo. Então, assim, ele não tinha a menor noção do que ele estava fazendo, de qual era o objetivo dele, do que ia acontecer depois. E ele se escondeu lá como se aquilo fosse acabar. E aí ele tem, que também é um outro problema para mim, que todas as vezes que tem um problema sério, ele tem febre. Não é que ele tá doente, ele tem febre de nervoso. Aí tá, tudo bem, até aí tudo bem. Ele foi e fez a criatura. Um tempo depois, muito tempo depois, não falo exatamente quanto, mas assim, 1 ano e meio depois, ele recebe uma carta dizendo que o irmão dele morreu. E quando ele fica sabendo disso, ele sente que foi a criatura que matou. E aí ele vai até a casa dos pais dele, porque ele ficou esse tempo todo lá na faculdade, na casa que ele morava, isolado da família, sem falar com eles, sem dar notícias, sem escrever cartas. E todo mundo apavorado, né? Até o momento em que chega essa notícia. Aí ele vai, ele vai ver o que aconteceu. O irmão morreu, o irmão caçula, e a Justine, que era empregada, foi acusada de ter matado. E confessou o crime. Ela foi acusada porque encontraram nas coisas dela uma joia que o menino carregava e ela mesma foi e confessou o crime. Então, e o Victor tem certeza que não. Ele vai conversar com ela e ela fala que não foi ela, mas que ela acreditava, que estava tudo bem, que não sei o quê, que Deus sabe o que faz, que não adiantava ela falar que não, porque eles não iam acreditar. E aí tem o julgamento dela e ela morre. Ela recebe pena de morte. Simples assim.
Aí foi nessa parte que eu parei, né? Que eu fiquei muito irritada, fiquei uns 2 meses aí sem ler. Quando eu voltei, até o vlog que eu fiz, eu falo um pouco sobre o livro. Eu li o que para mim seria a segunda parte, que é a parte mais interessante, que é a parte que a criatura encontra com o Frankenstein, convence ele de que eles precisam conversar. Não, é que a gente precisa conversar. Você me criou, me abandonou e a gente precisa resolver aqui as nossas contas. E aí ele fala, então tá, vou dar uma chance, né? Vou deixar ele. Eu tenho certeza que ele matou meu irmão. Provavelmente ele matando meu irmão fez com que a Justine também morresse mas tudo bem, vou conversar com ele. Aí conversa com ele e ele conta detalhadamente como foi o desenvolvimento dele nesse aproximadamente 1 ano e meio. E ele conta que ele entendeu rapidamente que as pessoas não gostavam dele. E ele conta também que ele, quando saiu do laboratório do Frankenstein, ele pegou um jaleco e depois de um tempo ele percebeu que um jaleco, uma blusa, um casaco, alguma coisa, e colocou, vestiu. E ele percebeu que no bolso tinha o diário do Frankenstein. E aí, no diário do Frankenstein, tá lá escrito o nome dele, tá lá escrito detalhadamente como vocês imaginam como que é a pessoa, a criatura, ler como ele foi construído. É uma coisa meio estranha, né? E aí ele foi, ele lê, ele descobre como foi o desenvolvimento dele, a criação dele. E nesse tempo ele está escondido numa casa, como se fosse uma casa acoplada numa outra casa, e ele espiona, ele vê uma família e como que essa família se desenvolve, e ele fica assim, encantado com aquela família, a bondade daquela família, como que aquela família se trata e tal, e ele descobre toda a história, e ele conta a história toda da família. Então a gente lê a história da família que o Frankenstein contou, que a criatura ouviu e contou pro Victor, e o Victor contou pro Walton, e o Walton tá contando na carta para a irmã dele. Então a gente tem aí, né, um telefone sem fio, mas tudo bem, tudo certo. A gente segue. É uma parte que eu gostei muito. E que pra mim fez com que eu tivesse realmente muita empatia pela criatura. O tempo todo eu gosto do jeito que a criatura é. E aí, eu já falei isso em outros vídeos, talvez tenha também a ver com o fato de eu já ter assistido muitos desenhos fofinhos que tem lá um Frankensteinzinho bonitinho, ou não tão fofinhos, tipo Hotel Transilvânia, que eu acho super legal, e acho que o Frank é um dos mais interessantes, os mais engraçados. Então tudo isso faz com que a gente goste do Frankenstein, pelo menos eu, e não goste do monstro e não goste do Victor Frankenstein. Aí no final, mais pro final, na terceira parte, depois que eles conversam, que ele promete que vai fazer uma mulher para ele. Ele fala, se eu não consigo ter amizade, ter ninguém, se eu sou uma pessoa solitária, um ser solitário, eu preciso que você crie uma companheira para mim. E ele fala, tá bom. Fica uma coisa meio que assim, não quero, não gostaria, não quero fazer tudo isso de novo, é abominável, não sei o quê, mas eu vou fazer. E aí ele faz realmente, ele se isola num lugar e a criatura promete, eu vou estar sempre atrás de você, eu sempre vou saber onde você está, eu sempre vou estar te vigiando. E aí ele anda, mas ele anda muito, ele faz uma viagem com o melhor amigo dele,
pela Inglaterra, e aí ele conta, né, lugares que ele tá passando, da Suíça pra Inglaterra, e aí ele vai para outro lugar, e aí ele se isola. E nesse momento que ele se isola, ele cria outra, eu não sei como, né? Porque vamos combinar. Como é que você pega partes humanas de um cemitério e ninguém viu, mas tudo bem. Isso é o de menos. E aí ele faz outra, ele começa a fazer outra mulher, outra pessoa, outro ser, que seria, no caso, uma mulher. E num determinado momento ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele vê a criatura espiando ele do lado de fora da cabana, pela janela. E ele fica com tanta raiva que ele destrói aquela nova criatura que ele está fazendo. E a criatura entra e fala para ele assim: qual é a sua ideia? Qual é o seu plano? Por que você destruiu ela? E ele fala, não, eu não posso criar isso de novo. Eu não posso fazer um novo monstro. E aí ele fala: ah, é? Então você pode ter certeza que eu estarei com você na sua lua de mel. E aí ele fica achando que ele vai morrer. Que quando ele casar, ele vai aparecer e vai matar ele. E ele vai. E aí a criatura pega o melhor amigo dele, que tinha ido viajar com ele, e mata. E ele é acusado. E aí ele vai preso. O Victor, né? O Victor é acusado. E aí o Victor vai preso. E o Victor fica lá em febre de novo. Tem febre. Fica doente. Aí a pessoa que é da polícia lá, o delegado, chama o pai do Victor vai e fala: ai, nosso amigo morreu, não sei o quê, que tragédia, ai, mas ainda bem que você tá melhor, que você tá se recuperando, você precisa sair dessa, precisa ficar bem e tal, vai ficar provado que não foi você. E aí realmente eles conseguem provar lá que não foi ele, e ele vai embora com o pai e ele se casa com a Elizabeth. E ele fica imaginando que a criatura vem depois dele, na lua de mel dele, para matá-lo. Mas, na verdade, a criatura vem e mata a Elizabeth, que era uma coisa óbvia, né, gente? Mas tudo bem, né? Vamos combinar que o personagem não tem vida sozinho, foi a escolha da escritora escrever dessa forma. Ele mata a mulher. E aí o pai, como tinha ela como uma filha, ele já é mais velho também, né? Fica mal com tudo isso, com todos os problemas que rondam a vida do filho dele, e morre também. E ele tem mais lá não sei quantas sessões de febre, de doença inexplicada, depressão, e fica mal até o momento em que ele resolve que ele vai atrás da criatura. Que aí é a terceira parte, que eu falei pra vocês que é dividida em 3. Nessa terceira parte, que ele encontra o navio do Walton e ele está lá narrando a história dele. E aí, neste momento, o Walton percebe que ele não tá bem, né? Que ele não tá bem, que ele tá lá tendo febre de novo.
inexplicavelmente, uma febre. E ele morre. E a criatura que estava o tempo todo vigiando ele aparece neste momento e fala para o Walton que ele se arrependia muito de tudo que ele tinha feito e que ele ia para o lugar mais longe que ele conseguisse da humanidade, ia criar uma grande fogueira e ia se jogar, e se matar e acabar com a própria vida no fogo. Para mim, o mais interessante do que uma história até nesse livro que eu tenho, é Essenciais da Literatura de Terror. Para mim não tem terror nenhum. Para mim tem um pouco muito ranço do Victor, né? Porque eu acho que ele é uma pessoa que não se responsabiliza por aquilo que ele criou. Aí eu lembro um pouquinho do Pequeno Príncipe, né? Você é responsável pelo que você cativa. Se você é responsável pelo que você cativa, imagina pelo que você cria, pelo que você dá vida, pelo que você coloca no mundo. E eu acho que, né, para mim fica muito esse pensamento, assim, de qual que é a nossa responsabilidade, qual que é a minha responsabilidade, qual que é a sua responsabilidade, qual que é a responsabilidade do ser humano que cria qualquer coisa. Qualquer coisa que você faça, você tem que ser responsável. E acho que é uma das falhas que eu acredito que tenha nesse livro, assim, ele se sente culpado, não responsável. Acho que tem uma diferença aí. Ele ao mesmo tempo que ele diz que é tudo culpa minha, mas é aquela coisa do sofredor, é tudo muito minha culpa, mas eu sofro, coitado de mim, eu tô com febre, eu tô doente. E não o que eu vou fazer com essa criatura que eu criei, né? Em momento nenhum a criatura tem um acolhimento, em momento nenhum a criatura tem o que ela queria, que era só um abraço. Só você nasceu, agora vamos... Então, existe algumas coisas que a gente resolveria com terapia desde 1800 e qualquer coisa, né, gente? É isso, assim, eu acho que é uma leitura interessante, apesar de ter algumas falhas, mas é um clássico, é uma coisa que a gente que tá aí, né, há tanto tempo e eu gostei muito, né? Inclusive eu fiz o Frankenstein. Eu gosto do Frankenstein, não gosto do Victor. Aqui, o meu Frankenstein. Assim, fica melhor. Eu acho que ele ficou muito fofinho. E acho que é isso. Acho que talvez na época que ela tenha escrito, ela não tinha vontade de passar nenhuma mensagem. Só vontade de assustar mesmo, né? E pra gente hoje, eu acho interessante sempre ter uma reflexão sobre aquilo que a gente está lendo. É isso, muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.